Então, boa tarde, caros amigos. Continuando então a minha viagem pelo cálculo 3, eu tenho aqui, portanto, que extraí mesmo aqui do livro, não é? Deste livro, esta função que é assim: f de xy igual a x que multiplica por seno de 1 sobre y se y diferente de 0 é igual a 0 se y é igual a 0. E, portanto, a questão é esta. Mostra que esta função f de xy tende para 0 quando xy tende para 0, 0. Mas, apesar disto acontecer, o limite quando y tende para 0 o limite quando x tende para 0 de f de xy é diferente do limite quando x tende para 0 do limite quando y tende para 0 do f de xy. Ora bem, então a questão é esta: explicar porque é que isto não contradiz aquilo que eu no vídeo número 1, no vídeo número 1 desta playlist de cálculo 3, eu disse, porque eu nesse vídeo eu disse quando os limites iterados existem, eu estou aqui a reforçar a palavra existem, são diferentes, então não existe limite. De qualquer maneira, vamos abordar isto talvez assim um bocadinho mais em pormenor. Eu tenho aqui uma função que é quando o y é 0 e, portanto, o domínio, como já temos aqui uma função de R2 para R. xy, que é transformada, é uma função por ramos, quer dizer. Então, eu se analisar o domínio, eu tenho aqui o eixo dos y e tenho aqui, como estão a ver, o eixo de x. E então isto diz-me que quando o y é 0, e o y é 0 onde? O y é 0 aqui, é o eixo de x, não é? Quando o y é 0, a função toma o valor 0, é nula. Mas quando o y é diferente de 0, isto está para aqui, não é? Quando o y é diferente de 0, para aqui, a função vai tomar um valor que é precisamente x seno de 1 sobre y. Aqui também, claro, x seno de 1 sobre y. Sobre o eixo de x, a função toma, digamos, o valor 0. Eu vou pôr aqui assim um 0 grande. Sobre este, quando o y é 0, quer dizer, segundo o eixo de x, ela toma sempre o valor 0. Vamos pensar então em fazer o seguinte, é pegar aqui num ponto qualquer, digamos xy, e fazer este ponto aproximar-se aqui do ponto 0, 0. Também podia este ponto genérico, digamos xy, aproximar-se aqui do ponto 0, 0, vindo por aqui, por onde eu quiser. Quer dizer, no fundo estou a calcular o limite quando xy tende para 0, 0 de x vezes seno de 1 sobre y. Ora bem, e quando eu calculo este limite, e por aquilo que eu também disse no vídeo número 1, eu disse que era importante saber-se, e isto aqui retenham que é mesmo importante saber-se, que o limite do produto do infinitésimo por uma função limitada ainda é um infinitésimo, quer dizer, sempre que eu tenho uma função que tende para 0 vezes uma função limitada, esse limite está a 0. Repare-se então, quando xy tende para 0, 0, isto quer dizer que o x tende para 0 e o y tende para 0. Então, quer isto dizer que este x tende para 0, que é fácil de entender. E o seno de 1 sobre y, o seno, é uma função limitada. Apesar de não estar aqui definida, digamos, o seno de 1 sobre y é definido sempre que y é diferente de 0, mas
Isso não impede. É uma função que está sempre limitada, digamos, entre menos 1 e 1. Isto aqui seriam, portanto, digamos, o máximo e o mínimo da função, não é? O máximo e o mínimo. O máximo seria 1, o mínimo seria menos 1. Claro que eu poderia encontrar também um conjunto de majorantes, um conjunto de minorantes. De qualquer forma, eu posso afirmar que o seno de 1 sobre y, qualquer que seja y, diferente de 0 neste caso, o seno de 1 sobre y está sempre entre 1 e menos 1. E, aliás, eu agora até para visualizar melhor esta situação, vou utilizar, por exemplo, um programa que aqui tenho, que é o GeoGebra, para vocês verem como é que funciona o seno de, quem diz de 1 sobre y, diz o seno de 1 sobre x, não é? Então vou aqui utilizar esse programa, o GeoGebra, e vamos lá ver como é que as coisas se passam. Eu tenho aqui seno de 1 sobre x, e como estão a ver, o seno de 1 sobre x é uma coisa mais ou menos assim. Eu, se quisesse, fazia isto, e por muito... Estão a ver? Se eu quisesse, fazia isto. Agora vou diminuir, e, como veem, está aqui menos 1 e 1. É uma função limitada, apesar de não estar aqui definido em 0. Aliás, isto aqui é difícil de se entender devido a eu não conseguir, não é? Assim, uma grande definição gráfica no programa, não é? Ela não é definida, esta função sendo de 1 sobre x, não é definida quando x é 0. Então vou continuar. Temos o caso de uma função limitada, que é o seno de 1 sobre y é uma função limitada, está compreendida entre menos 1 e 1, e este limite dá 0. Entretanto, isto parece que contraria aquilo que se disse, porque os limites iterados são diferentes. Vejamos. Eu vou ver então qual é o limite quando y tende para 0, o limite quando x tende para 0, de x vezes seno de 1 sobre y. Este limite é fácil de se entender. Este que aqui está, quando x tende para 0, eu vou ficar com 0, não é? Eu estou a fixar, portanto, o y. Estou a fixar o y. O y, neste caso, ou digamos, o que contém y mesmo, só o y, é como se fosse uma constante. Então eu tenho aqui 0 vezes qualquer coisa, o que dá 0. Esta conta aqui dá 0. Então vou ficar com o limite, quando o y tende para 0, de 0, o que dá 0. Este limite existe e dá 0. Vejamos no outro caso. Eu vou ficar com o limite, quando x tende para 0, limite, quando o y tende para 0, de x seno de 1 sobre y. Neste caso aqui, o que eu estou a fixar mesmo é o x. Estou a fixar o x como se fosse uma constante. E estou a calcular o limite quando o y tende para 0 de seno de 1 sobre y. Ora, este limite não existe. Vocês, quando têm o seno, não é? Quando têm o seno, que é uma coisa mais ou menos assim, vamos dizer, o seno de x. Aqui a coisa seria mais ou menos idêntica, mas pronto. Eu, quando neste caso, o y tende para 0, repare-se que eu ficaria aqui com um seno de infinito, não é? Eu correria aqui com o x para mais infinito. Onde é que está? Qual é o limite? Será... Poderíamos dizer que seria um valor que estaria entre menos 1 e 1. Mas somos capazes de dizer qual é esse valor? Não somos. Não somos capazes de dizer se é menos 1, se é 1 meio, se é 1 terço, se é 1 quinto, se é 1 sobre 1000. Então, estamos a contrariar o teorema da unicidade do limite, porque não somos capazes de dizer qual é o limite. Não somos capazes de dizer. Não somos capazes de dizer que o limite é este valor. Então, o limite não existe. Este limite não existe. Não existe. Então, se não existe, isto não contraria de maneira alguma aquilo que foi dito, porque sempre que os limites iterados são diferentes, e aqui a diferença faz sentido, porque este não existe, este aqui existe, portanto,
são diferentes, mas quando é que esta diferença é válida para a não existência do limite? Quando este limite iterado existe e é diferente deste limite iterado e este também existe. Quando os dois existem e são diferentes, então podemos concluir que não existe limite. Ora bem, eu espero que tenham entendido este vídeo e a todos desejo uma boa tarde. Boa tarde, caros amigos.